راديو أمون. El reciente alto el fuego llegó demasiado tarde para salvar estas aldeas. Hoy el presidente Clinton manifestó su preocupación ante el deterioro de la situación. Última hora. El capo internacional. Há momentos em que uma vida parece ter acumulado perdas demais para continuar avançando apenas pela força da vontade. Uma vida de esperança começa exatamente nesse território, onde a tragédia não chega como um acontecimento isolado, mas como uma sucessão de golpes que reduz progressivamente o espaço emocional de uma família. Ed Schmidt acaba de perder a esposa e precisa continuar funcionando como pai quando quase tudo dentro dele deseja parar. Suas duas filhas dependem dele, mas a menor, Michelle, carrega ainda uma doença hepática grave que transforma consultas, hospitais e resultados médicos em uma espécie de calendário do medo. O que deveria ser simplesmente o trabalho cotidiano de criar duas crianças passa a incluir transfusões, contas médicas, viagens, telefonemas e a possibilidade concreta de que outra pessoa amada também lhe seja arrancada. O filme estabelece desde cedo que sua ameaça principal não é um vilão identificável, mas a combinação brutal entre doença, luto, dinheiro, tempo e exaustão. É justamente quando Ed parece reduzido à função de resistir que Sharon Stevens entra na história. Ela não pertence à família, não é médica, não possui fortuna, influência institucional ou qualquer autoridade especial capaz de resolver o problema. É uma cabeleireira de Louisville, expansiva, teimosa, frequentemente excessiva, acostumada a avançar sobre obstáculos pela força de uma personalidade que pode ser tão magnética quanto invasiva. Sua própria vida está desorganizada, marcada pelo consumo de álcool, por feridas familiares e por uma necessidade quase compulsiva de sentir que ainda pode produzir algum efeito sobre o mundo. Ao conhecer a situação de Michelle, Sharon encontra um objetivo que inicialmente parece maior do que ela, mas que em pouco tempo se transforma naquilo que estrutura todos os seus dias. Se Ed reage ao sofrimento fechando-se, Sharon reage lançando-se para fora de si mesma. A partir desse encontro improvável, uma vida de esperança constrói uma pergunta simples, que vai se tornando cada vez mais complexa. Até onde uma pessoa pode ir para salvar alguém que pouco tempo antes era uma desconhecida? Sharon começa tentando levantar dinheiro, mobilizar conhecidos e tornar pública a condição da família. Mas cada pequena vitória revela outra barreira. As despesas não desaparecem. O sistema médico continua funcionando de acordo com regras que nenhuma boa intenção consegue suspender. Michelle continua doente e Ed, esmagado pela dor e pela responsabilidade, nem sempre sabe se deve agradecer pela presença de Sharon ou proteger sua casa da turbulência que ela traz consigo. A relação entre os dois não se desenvolve como um sentimentalismo fácil entre salvador e beneficiário.
Ela é marcada por desconfiança, irritação, gratidão, culpa e, sobretudo, por maneiras radicalmente diferentes de enfrentar a impotência. Quanto mais Sharon promete que vai resolver alguma coisa, mais Ed parece recordar que há problemas diante dos quais nenhuma promessa humana deveria ser feita. É nessa tensão que o filme encontra sua verdadeira energia narrativa. A questão não é apenas se Michelle receberá o transplante de que necessita, mas se aqueles adultos conseguirão permanecer emocionalmente inteiros enquanto esperam por uma oportunidade que talvez jamais apareça. Quando finalmente surge a possibilidade de um fígado compatível, a natureza acrescenta ao drama uma ironia quase inverossímil. Uma tempestade de neve histórica paralisa a região e torna o deslocamento até o transporte necessário praticamente impossível. O que antes era um drama familiar se converte, então, numa corrida contra o relógio, em que estradas, aeroportos, veículos e condições meteorológicas passam a determinar a distância entre a menina e sua chance de sobreviver. Nesse instante, a história particular de uma família transborda para o espaço coletivo, convocando desconhecidos a transformar compaixão em trabalho concreto. A força da premissa está justamente em fazer com que aquilo que poderia soar como uma fábula otimista tenha sua origem em acontecimentos reais. Lançado nos Estados Unidos em 3 de fevereiro de Tracey Totruvey, Ordinary Angels, título original de Uma Vida de Esperança, foi dirigido por John Gunn e protagonizado por Hilary Swank e Alan Ritchson, com Nancy Travis, Tamala Jones, Skywalker Hughes e Emily Mitchell no elenco. A narrativa parte de acontecimentos relacionados à família Schmidt, em Louisville, no Kentucky, e à mobilização comunitária ocorrida durante a grande onda de frio de janeiro de Neazuseturvey. Essa origem factual é decisiva para compreender o mecanismo emocional do filme, porque muitas de suas situações seriam facilmente acusadas de manipulação excessiva caso fossem inteiramente inventadas. A tempestade, o esforço para garantir transporte e a mobilização de pessoas dispostas a abrir caminho para a criança constituem precisamente aquele tipo de acontecimento em que a realidade parece ter decidido adotar a lógica concentrada do melodrama. John Gunn compreende que histórias assim carregam um risco estético particular. Quanto mais extraordinário é o fato verdadeiro, maior a tentação de filmá-lo como uma sucessão de provas de que o mundo, no fundo, é necessariamente benevolente. Uma Vida de Esperança evita parcialmente essa armadilha, ao fazer sua crença no altruísmo nascer de uma paisagem marcada por sofrimento material bastante concreto. Ed não precisa apenas de consolo espiritual. Precisa pagar contas. Michelle não precisa apenas de pensamentos positivos. Precisa de tratamento especializado, compatibilidade para transplante e transporte rápido quando o órgão se torna disponível. Sharon não precisa apenas decidir ser uma pessoa melhor. Precisa enfrentar a forma como o álcool e seus próprios impulsos destruíram relações importantes. O filme pode pertencer ao universo contemporâneo do drama cristão norte-americano, mas seu objeto mais interessante não é a intervenção sobrenatural em si, e sim o ponto em que fé, responsabilidade e ação humana passam a ser praticamente inseparáveis. Essa escolha aproxima Uma Vida de Esperança de uma tradição de melodrama social na qual a bondade precisa adquirir forma material para ter significado. Não basta que alguém diga que sente muito pela situação da família. A solidariedade precisa virar dinheiro, telefonema, trabalho, transporte, divulgação, espaço cedido, dívida negociada ou MEV removida. Em outras palavras, o filme desconfia, mesmo sem declarar isso teoricamente, da compaixão que permanece apenas no nível do sentimento. Sharon é importante porque possui uma habilidade que Ed, naquele momento de sua vida, perdeu quase completamente: a capacidade de transformar emoção em movimento. Ela não contempla uma injustiça, telefona para alguém. Não apenas lamenta uma conta, tenta renegociá-la. Não aceita uma porta fechada como expressão inevitável da realidade. Procura a porta seguinte. Essa atitude explica por que Hilary Swank é tão importante para o equilíbrio da obra.
Uma intérprete menos disciplinada poderia transformar Sharon em uma máquina de excentricidade inspiradora, sempre sorrindo, falando rápido e encontrando soluções enquanto os outros personagens simplesmente reagem à sua energia. Swant, porém, trabalha a personagem a partir de uma contradição perceptível. Sharon parece possuir confiança ilimitada justamente porque precisa desesperadamente acreditar que ainda controla alguma coisa. Há intensidade demais em sua disposição para ajudar, e o excesso é deliberado. A generosidade contém também fuga, a coragem contém também compulsão, e o interesse pela vida de Michelle se mistura a uma necessidade de redenção que Sharon talvez não consiga nomear de imediato. Ela não é apenas alguém que encontrou uma causa, é alguém que encontrou uma causa no exato momento em que sua própria existência corria o risco de se tornar insustentável. Essa ambiguidade impede que a personagem seja reduzida à função convencional da boa samaritana. Sharon a ajuda porque é genuinamente tocada pela condição da menina, mas também porque ajudar a família Schmidt lhe permite adiar o confronto com certas áreas de sua própria vida. O altruísmo, portanto, não nasce de uma pureza abstrata. Ele emerge de uma pessoa cheia de falhas, ressentimentos, carências e comportamentos autodestrutivos. Essa dimensão é fundamental para a proposta moral do filme. Os anjos, do título original, não são seres moralmente perfeitos, mas pessoas comuns, capazes de agir de maneira extraordinária sem deixarem de ser contraditórias. A virtude aqui não elimina a imperfeição, existe ao lado dela. O título original, Ordinary Angels, contém uma chave conceitual mais explícita do que o título brasileiro. A expressão anjos comuns ou anjos ordinários, se traduzida literalmente, deslocaria imediatamente a atenção para a ideia de transcendência incorporada em ações banais. Uma vida de esperança prefere enfatizar o efeito produzido por essas ações, isto é, a possibilidade de restaurar esperança quando a vida parece dominada pelo desamparo. As duas formulações apontam para o mesmo núcleo ético, mas por caminhos diferentes. Uma olha para os agentes da solidariedade, a outra para aquilo que a solidariedade devolve aos que estavam prestes a perder tudo. Essa diferença de ênfase é particularmente interessante porque o filme, em vários momentos, alterna justamente entre essas duas perspectivas. Ed representa o lado da história para o qual a palavra esperança se tornou perigosa. Ele já acreditou que as coisas poderiam melhorar e já teve de assistir à realidade destruir essas expectativas. O luto pela esposa não é apresentado como etapa emocional concluída antes do começo da narrativa. Continua presente na organização de sua casa, nos silêncios, no modo como se relaciona com as filhas e na rigidez com que tenta preservar alguma sensação de estabilidade. A ameaça à vida de Michelle faz com que cada gesto de otimismo carregue para ele uma espécie de risco moral. Esperar demais significa preparar-se para outra queda. Por isso a insistência de Sharon pode soar não apenas inconveniente, mas quase ofensiva. Ela promete possibilidades a um homem que aprendeu a suspeitar de qualquer promessa. Alan Ritchson constrói Ed a partir de um registro muito diferente daquele associado a seus papéis de ação mais populares. O corpo grande, frequentemente utilizado em outros trabalhos como sinal imediato de poder físico, aqui produz um contraste expressivo com a impotência do personagem. Ed parece alguém capaz de carregar peso, consertar estruturas e proteger fisicamente suas filhas, mas nada disso o torna capaz de reparar um fígado doente ou ressuscitar a esposa. O filme explora essa disparidade sem precisar verbalizá-la continuamente. A masculinidade do personagem é colocada diante de uma situação na qual força corporal, habilidade prática e resistência ao sofrimento não bastam. Sua jornada depende menos de tornar-se mais forte do que de aceitar que sobreviver emocionalmente exigirá ajuda. Essa aceitação constitui um dos movimentos dramáticos mais importantes do roteiro. Ed pertence a uma tradição cultural na qual responsabilidade paterna costuma ser associada à autossuficiência. E sua reação inicial é tentar sustentar a família, mesmo quando a matemática objetiva da situação demonstra que isso não será possível sem intervenção externa. Aceitar dinheiro, favores ou exposição pública significa admitir que ele não consegue sozinho.
O filme entende que, para um personagem como Ed, essa admissão pode ser experimentada como fracasso. A chegada de Sharon, portanto, ameaça tanto sua autonomia quanto salva. Ela invade a zona emocional em que ele tentava preservar alguma dignidade através da resistência silenciosa. A dramaturgia ganha densidade quando percebe que gratidão não elimina desconforto. Sharon pode fazer coisas extraordinariamente úteis e continuar sendo uma presença difícil. Ed pode precisar dela e, ainda assim, ter razões legítimas para estabelecer limites. Essa recusa em transformar qualquer um dos dois em simples função narrativa é um dos elementos que sustentam o filme durante sua longa preparação até a tempestade final. O espectador não acompanha apenas uma operação de salvamento, mas a negociação de uma relação construída entre pessoas que, em circunstâncias normais, talvez jamais se tornassem íntimas. A urgência de Michelle força uma convivência acelerada, e essa aceleração produz tanto solidariedade quanto atrito. O roteiro, creditado a Meg Tilly e Kelly Fremon Craig, organiza essa relação segundo uma estrutura melodramática bastante clássica, mas eficiente. Primeiro, estabelece-se o estado de perda. Depois, surge a figura capaz de perturbar esse estado. Em seguida, pequenas vitórias sugerem que a transformação é possível. Posteriormente, falhas pessoais e obstáculos materiais ameaçam destruir o avanço. Por fim, uma crise extrema reúne em um único bloco dramático tudo aquilo que o filme vinha trabalhando separadamente. A técnica é reconhecível e, em certos momentos, previsível. Algo observado por parte da crítica na época do lançamento. Entretanto, previsibilidade estrutural não significa necessariamente a ausência de eficácia. Sobretudo num género cuja força depende menos da surpresa absoluta do que da intensidade com que o espectador é levado a desejar um resultado que já consegue antecipar. O melodrama sempre funcionou, em grande parte, por antecipação emocional. Sabemos que uma conversa difícil ocorrerá, que uma relação será testada, que uma recaída é possível, que o relógio se tornará inimigo e que a comunidade provavelmente se unirá quando o indivíduo já não conseguir avançar sozinho. A experiência estética não consiste apenas em perguntar o que vai acontecer, mas em observar como o inevitável será encenado e que custo emocional será exigido para que ele aconteça. Uma Vida de Esperança aceita essa lógica sem vergonha. Não tenta disfarçar sua intenção de comover, e tampouco finge que seu clímax não foi construído para produzir catarse. Sua questão mais relevante é se o sentimento nasce de conflitos suficientemente concretos para que a emoção pareça conquistada e não simplesmente exigida. Em boa parte do tempo, a resposta é positiva, porque o filme permite que a esperança surja cercada por detalhes de dificuldade prática. O tratamento de Michelle não é uma abstração. Existe dentro de uma rede de hospitais, contas, deslocamentos e necessidades específicas. O sofrimento de Ed não é ilustrado apenas por lágrimas. Está associado à necessidade de trabalhar enquanto cuida das filhas e administra uma casa enlutada. A crise de Sharon não se limita a declarações sobre sua vida desorganizada. Aparece em comportamentos que comprometem sua credibilidade e suas relações. Quando a narrativa finalmente pede que o público acredite numa mobilização quase milagrosa, já demonstrou repetidamente que cada gesto de ajuda exige alguém fazendo alguma coisa. A câmera de Maya Bankovic contribui para essa materialidade ao privilegiar uma imagem acessível e emocionalmente legível, sem transformar a mise-en-scène em exercício de virtuosismo. O objetivo principal não é produzir estranhamento formal, mas manter o espectador próximo dos personagens, oferecendo rostos, ambientes domésticos e espaços institucionais com clareza. A paleta e a iluminação favorecem uma textura acolhedora nas cenas de intimidade, ao mesmo tempo que hospitais e situações de crise introduzem uma frieza mais funcional. Não se trata de um contraste radicalmente expressionista, mas de uma modulação suave entre espaços onde a família tenta continuar sendo família e espaços onde sua vida passa a ser regulada pela linguagem médica. Essa simplicidade visual combina com a ética geral da obra. A atenção deve permanecer sobre pessoas comuns e ações compreensíveis.
Há uma inteligência particular na forma como o filme utiliza interiores domésticos. A casa de Ed deveria simbolizar segurança, mas carrega a ausência de Teresa em praticamente cada função que precisa continuar sendo exercida: cozinhar, organizar, cuidar das meninas e sustentar rotinas adquirem peso porque lembram silenciosamente que alguém não está mais ali. Sharon, ao entrar nesse espaço, introduz ruído, movimento e energia. Sua presença pode ser inconveniente, mas também devolve circulação a um ambiente emocionalmente congelado. A casa deixa de ser apenas monumento do luto e volta aos poucos a funcionar como espaço de encontro. Os hospitais produzem o efeito inverso. Neles, Ed e Sharon precisam adaptar suas personalidades a um sistema que opera através de protocolos, diagnósticos e limites. Não importa o quanto Sharon seja persuasiva em circunstâncias sociais, existe um momento em que a medicina estabelece condições que sua vontade não altera. Não importa quanto Ed deseja proteger Michelle, o corpo da filha segue uma lógica biológica independente do amor paterno. Esse limite é essencial porque impede que a narrativa transforme determinação em magia. A vontade humana pode mobilizar recursos e pessoas, mas não controla completamente a doença. É nesse ponto que a dimensão religiosa do filme encontra sua formulação mais interessante. Uma Vida de Esperança foi produzido dentro do campo do cinema de inspiração cristã, associado à Kingdom Story Company, mas sua abordagem procura atingir também espectadores que talvez não compartilhem explicitamente a mesma fé. A própria recepção crítica destacou que a espiritualidade é frequentemente expressa por meio das ações dos personagens, em vez de se converter o tempo inteiro em discurso doutrinário. O milagre, na lógica dramática, não exclui a logística. Se algo extraordinário acontece porque pessoas telefonam, trabalham, cedem tempo, utilizam equipamentos, removem neve e assumem riscos. Essa concepção torna o filme mais interessante do que seria uma narrativa na qual a fé simplesmente substituísse a causalidade. A transcendência não chega como suspensão das leis do mundo. Ela é percebida na coincidência entre necessidade extrema e disponibilidade humana. O que o filme chama implicitamente de providência pode ser lido por um espectador religioso como uma ação divina através das pessoas, e por um espectador secular como demonstração da extraordinária capacidade comunitária de organização. A obra permite que essas duas leituras coexistam por grande parte da duração. Esse espaço de interpretação ajuda a explicar porque sua emoção alcança uma audiência mais ampla do que aquela normalmente associada ao cinema confessional. Ao mesmo tempo, essa estratégia cria uma tensão ideológica relevante. Ao celebrar a caridade individual e comunitária, o filme corre o risco de naturalizar as estruturas que tornam essa caridade desesperadamente necessária. A família Schmidt sofre não apenas porque Michelle está doente, mas porque o custo do cuidado médico e a complexidade de acesso ao tratamento transformam a doença numa crise econômica devastadora. Alguns críticos observaram justamente que a obra prefere enfatizar solidariedade e heroísmo individual a interrogar diretamente as falhas do sistema de saúde norte-americano. Essa escolha não invalida a história, mas define seus limites políticos. Há algo perturbador, afinal, em perceber que uma criança depende de campanhas, favores, cobertura da imprensa e esforços extraordinários para receber cuidados dos quais sua vida depende. O filme apresenta essa realidade, porém raramente desloca sua indignação do nível individual para o estrutural. A pergunta que privilegia é: quem ajudará esta família? Não, por que esta família precisa ser salva por uma operação excepcional de caridade? Essa diferença é fundamental. A primeira pergunta produz um melodrama de solidariedade. A segunda poderia conduzir a um drama social mais abertamente crítico. Uma Vida de Esperança escolhe deliberadamente o primeiro caminho, porque seu interesse central está na conversão moral de pessoas através do encontro. Sharon muda ao ajudar. Ed muda ao aceitar ser ajudado. A comunidade muda quando uma história que inicialmente não lhe pertencia passa a exigir participação. O filme trabalha com uma ética de proximidade.
Não pretende formular uma política pública, mas mostrar como a percepção do sofrimento alheio pode romper a indiferença cotidiana. Nesse sentido, sua escala é pequena por princípio, mesmo quando o clímax mobiliza dezenas de pessoas. A personagem de Sharon concentra essa proposta porque vive no começo da narrativa uma espécie de dispersão existencial. Ela possui energia, humor, inteligência social e uma capacidade quase empresarial de convencer os outros. Porém, essas qualidades não estão orientadas para um propósito que a sustente. O álcool funciona dramaticamente como sintoma e mecanismo de fuga, mas também como sinal de uma vida em que desejo e direção se separaram. Sharon quer sentir intensamente, quer ser notada, quer escapar do vazio, mas não sabe transformar essa força numa forma estável de responsabilidade. Michelle lhe oferece, inicialmente, um destino externo para toda essa energia. A transformação, porém, só se torna moralmente significativa quando Sharon descobre que fazer o bem não a dispensa de responder pelo mal que causou. Esse é um ponto importante, porque narrativas de redenção frequentemente permitem que um grande ato altruísta funcione como compensação imediata por danos anteriores. Aqui, pelo menos em seus melhores momentos, o roteiro compreende que ajudar uma criança não resolve automaticamente as feridas existentes na relação de Sharon com o filho. O benefício produzido no presente não apaga o passado. A personagem precisa aprender que redenção não é contabilidade moral. O vínculo com Derek introduz precisamente esse limite. Sharon pode mobilizar desconhecidos e convencer pessoas que mal a conhecem, mas não possui controle equivalente sobre alguém que acumulou memórias de sua instabilidade. A competência pública entra em contraste com a falha privada. Ela consegue persuadir comerciantes, profissionais e membros da comunidade, mas não consegue simplesmente ordenar ao filho que confie nela. Essa diferença impede que sua carisma seja tratado como poder universal. Quando o alcoolismo de Sharon volta a ameaçar suas conquistas, o filme utiliza um recurso dramático convencional, mas coerente com o arco da personagem. A recaída demonstra que propósito externo, por mais nobre que seja, não substitui automaticamente transformação interior. Dedicar-se obsessivamente à família Schmidt pode oferecer uma razão para levantar-se pela manhã, mas não elimina as estruturas psicológicas que sustentam a dependência. A narrativa força Sharon a confrontar o fato de que sua própria recuperação exigirá disciplina, humildade e continuidade, não apenas entusiasmo. A ajuda que ela oferece aos outros passa a precisar de um equivalente na maneira como aceita a ajuda para si mesma. Essa reciprocidade é uma das ideias mais fortes do filme. Sharon chega acreditando ser aquela que salvará a família, mas gradualmente se torna evidente que a família também está salvando alguma coisa nela. Essa formulação poderia facilmente cair numa visão egoísta do altruísmo, como se o sofrimento de Michelle existisse para proporcionar crescimento pessoal a uma adulta desorientada. O filme evita parcialmente esse problema porque a menina permanece um sujeito afetivo dentro da família, e não apenas uma ferramenta simbólica. Ainda assim, a tensão existe e merece ser reconhecida. Michelle funciona em diferentes níveis narrativos. Em primeiro lugar, é uma criança doente, cuja sobrevivência constitui o objetivo concreto do enredo. Em segundo, torna-se centro gravitacional, capaz de aproximar pessoas que não tinham qualquer relação entre si. Em terceiro, representa a vulnerabilidade absoluta que desarma justificativas para a indiferença. O espectador não precisa concordar com Sharon em todos os aspectos para compreender por que ela considera insuportável simplesmente observar a situação sem agir. A atuação infantil de Emily Mitchell evita sobrecarregar a personagem com uma consciência artificialmente adulta. Michelle não precisa pronunciar grandes discursos sobre mortalidade para que o público compreenda o que está em jogo. A fragilidade física, os momentos de normalidade infantil e a dependência dos adultos produzem contraste suficiente. O filme sabe que quanto mais Michelle parecer simplesmente uma criança e não um símbolo ambulante de sofrimento, mais forte será o impacto das circunstâncias médicas.
Essa contenção é importante num género que frequentemente transforma crianças enfermas em dispositivos excessivamente calculados de comoção. Ashley, a irmã, cumpre uma função menos espetacular, porém igualmente significativa. Em famílias consumidas pela doença de uma criança, existe sempre o risco narrativo e psicológico de que os irmãos saudáveis desapareçam do campo de atenção. Uma vida de esperança sugere esse problema ao mostrar uma casa em que quase toda a energia adulta precisa se orientar para a crise médica. Ashley também perdeu a mãe. Ashley também precisa do pai. Ashley também está vivendo uma infância atravessada por medo, mesmo que seu corpo não seja o local imediato da emergência. A presença de Bárbara, interpretada por Nancy Travis, acrescenta outra camada à organização familiar. Ela representa continuidade no momento em que Ed parece incapaz de garantir sozinho a estabilidade doméstica. Sua função não é apenas fornecer ajuda prática, mas também oferecer uma forma de lucidez que o luto do filho às vezes bloqueia. Bárbara percebe com maior rapidez que Sharon, apesar de seus excessos, pode trazer algo de que a família necessita. Essa percepção cria uma pequena fissura na resistência de Ed. É significativo que o filme não representa a família como núcleo completamente fechado que precisa apenas defender-se do mundo. Pelo contrário, a sobrevivência depende progressivamente da abertura desse núcleo a outras pessoas. A morte de Theresa poderia empurrar todos para uma espécie de isolamento protetor, mas a doença de Michelle torna esse isolamento impossível. Médicos, amigos, vizinhos, jornalistas, doadores e desconhecidos passam a integrar temporariamente a história doméstica. A intimidade se torna, paradoxalmente, uma questão pública. Esse movimento é reforçado pelo uso da imprensa dentro do enredo. Tornar a história conhecida significa converter sofrimento privado em narrativa social. Há algo desconfortável nessa operação, porque expor a dor de uma família pode parecer invasivo, e Ed sente parte desse desconforto. Sharon, entretanto, entende intuitivamente uma lógica que se tornaria ainda mais dominante nas décadas seguintes. Visibilidade produz mobilização. Para que desconhecidos contribuam, primeiro precisam imaginar a família como algo mais do que estatística. Nos anos 1990, essa visibilidade dependia sobretudo de jornais, televisão local e redes comunitárias. O contexto histórico é importante porque o filme ocorre antes das plataformas digitais que hoje transformam campanhas médicas em fenômenos instantâneos de circulação. Sharon trabalha num ecossistema mais físico. Ligações telefônicas, contatos locais, eventos, reportagens e mobilização presencial. Há uma materialidade na solidariedade que combina com a ambientação. Pessoas precisam literalmente aparecer. Essa dimensão histórica também ajuda a compreender o extraordinário impacto da tempestade final. No mundo contemporâneo, o espectador talvez imagine imediatamente aplicativos, sistemas de localização, redes sociais, campanhas virais e múltiplos canais digitais de coordenação. Em 1994, uma nevasca capaz de interromper estradas e fechar aeroportos representava um isolamento muito mais radical. O espaço geográfico se torna novamente decisivo. Alguns quilómetros podem significar a diferença entre chegar a tempo e perder um órgão compatível. A neve assume, assim, uma função simbólica e material. Materialmente, ela bloqueia rotas, paralisa a infraestrutura e transforma o simples ato de deslocar-se numa operação de alto risco. Simbolicamente, representa a culminação de todas as forças impessoais contra as quais os personagens vêm lutando. A doença não pode ser persuadida. O luto não pode ser negociado e o clima não se comove com a urgência de uma criança. A natureza aparece como indiferença absoluta. Mas a mesma neve oferece ao filme sua imagem mais poderosa de comunidade. Quando pessoas se reúnem para limpar uma área e criar condições para que o transporte aconteça, cada pá retirada do chão transforma a esperança em ação física. O gesto é simples, quase rudimentar, mas cinematograficamente eloquente. Não há máquina narrativa mais sofisticada do que uma multidão realizando um trabalho concreto por alguém que muitos de seus integrantes sequer conhecem.
A imagem resume a tese da obra melhor do que qualquer discurso. O clímax funciona porque converte uma série de personagens secundários e contatos ocasionais numa força coletiva. Durante boa parte da narrativa, Sharon parece o motor quase exclusivo da mobilização. Na sequência final, entretanto, ela deixa de ser centro absoluto e torna-se catalisadora de algo maior. Essa passagem é importante. Se tudo dependesse exclusivamente de sua excepcionalidade, o filme acabaria contradizendo o próprio título original. Anjos Comuns pressupõe pluralidade. Pressupõe que heroísmo não seja atributo de um indivíduo escolhido, mas possibilidade distribuída entre pessoas ordinárias. O piloto que aceita ajudar, quem remove neve, quem oferece recursos, quem divulga a história e quem simplesmente aparece no momento necessário participa do mesmo princípio. Nenhum desses gestos isoladamente parece suficiente. Juntos, tornam possível aquilo que parecia impossível. Essa estrutura coletiva oferece uma alternativa interessante ao modelo tradicional de heroísmo hollywoodiano. Em muitos filmes, uma crise é resolvida porque um protagonista possui habilidades únicas. Aqui, a solução depende precisamente do facto de ninguém possuir sozinho tudo aquilo que é necessário. Sharon possui capacidade de mobilização, Ed possui conhecimento da filha e determinação paterna, profissionais de saúde possuem competência médica, pilotos possuem meios de transporte, a imprensa possui alcance e a comunidade possui braços. A sobrevivência emerge da conexão entre competências limitadas. Essa é uma ideia quase política, embora o filme não a desenvolva em termos institucionais. Uma sociedade funciona quando pessoas reconhecem que sua capacidade parcial pode integrar uma resposta maior. O contrário também é verdadeiro. Quando cada indivíduo se fecha dentro da própria esfera, problemas coletivos se tornam insolúveis. A história de Michelle dramatiza essa interdependência num nível emocionalmente imediato. O espectador não precisa aderir a uma teoria social para compreender que ninguém chega ao fim sozinho. O problema é que a mesma estrutura pode ser lida como celebração de uma espécie de excepcionalismo caritativo. Se todos precisam se tornar heróis para que uma criança receba tratamento, algo está errado muito antes da tempestade. Uma leitura crítica do filme precisa manter essas duas verdades simultaneamente. É admirável que uma comunidade se mobilize. É inquietante que essa mobilização extraordinária seja necessária. A beleza do gesto não deveria apagar a violência da condição que o exige. Nesse ponto, uma vida de esperança revela tanto a força quanto os limites do cinema de inspiração religiosa norte-americano contemporâneo. Esse campo cinematográfico frequentemente privilegia transformação pessoal, família, providência e comunidade, enquanto evita análises estruturais que poderiam deslocar o conflito para instituições políticas ou econômicas. John Gunn trabalha dentro dessa tradição, mas procura suavizar seus aspectos mais didáticos. Seu interesse está menos em provar uma tese teológica do que em dramatizar uma experiência moral. A carreira de Gunn ajuda a contextualizar essa abordagem. O diretor já havia trabalhado em projetos ligados explicitamente à fé e ao drama inspiracional, desenvolvendo um estilo interessado em personagens que atravessam crises de crença, pertencimento e propósito. Em Uma Vida de Esperança, essa experiência aparece sobretudo na decisão de não transformar cada cena emocional em sermão. A espiritualidade permanece presente, mas muitas vezes circula através de comportamento, dúvida e ação. Isso confere ao filme uma textura mais aberta do que a de obras que procuram convencer o espectador por meio de discursos. Ed é essencial para essa abertura, porque sua relação com a fé não é de confiança automática. A morte da esposa e a doença da filha produzem aquilo que a tradição religiosa chama de problema do sofrimento. Como continuar acreditando numa ordem providencial quando a experiência concreta parece organizada pela perda? O filme não oferece uma resposta filosófica sofisticada, mas encena a pergunta no corpo de um pai esgotado. Sua resistência espiritual nasce de uma experiência compreensível. Ele não duvida por arrogância intelectual, duvida porque ama. Essa diferença é decisiva.
Quando personagens religiosos em crise são escritos apenas para retornar a uma certeza pré-determinada, o conflito costuma parecer mecânico. Ed possui mais peso porque sua dúvida é proporcional ao que perdeu. A narrativa precisa respeitar essa dor antes de sugerir qualquer reconciliação. A fé, se retornar, não pode simplesmente cancelar o luto. Precisa aprender a existir ao lado dele. O filme entende em seus melhores momentos que esperança não é sinônimo de certeza. Sharon frequentemente age como se fosse, prometendo resultados que ninguém pode garantir, enquanto Ed sabe demais sobre a diferença entre desejo e realidade. O arco de ambos pode ser lido como uma aproximação gradual entre essas duas posições. Ed precisa recuperar alguma disponibilidade para esperar. Sharon precisa descobrir que esperar não significa controlar. A maturidade emocional surge quando esperança e humildade passam a coexistir. Essa tensão encontra paralelo na própria estrutura do transplante. Um órgão pode surgir ou não. Pode ser compatível ou não. Pode chegar a tempo ou não. Mesmo quando todas as pessoas fazem tudo corretamente, o resultado permanece parcialmente fora de controle. O transplante, portanto, é uma metáfora quase perfeita para a concepção de esperança do filme. Agir como se o futuro pudesse ser transformado sem fingir que ele pode ser garantido. A montagem de Parker Adams sustenta esse equilíbrio, especialmente na progressão para o terceiro ato. A narrativa acelera quando a disponibilidade do fígado transforma uma espera prolongada numa emergência com prazo rígido. O tempo deixa de ser apenas duração da doença e passa a ser contagem regressiva. A montagem alterna obstáculos, tentativas de comunicação, deslocamentos e mobilização comunitária para produzir sensação de convergência. Eventos que antes pertenciam a mundos separados passam a acontecer simultaneamente. Essa aceleração é uma técnica clássica, mas combina de maneira particularmente eficiente com o tema da interdependência. O corte entre diferentes pessoas não serve apenas para aumentar suspense. Demonstra visualmente que o resultado depende de uma rede. Enquanto alguém tenta resolver uma rota, outra pessoa procura transporte. Outra comunica a situação e outras começam a preparar o terreno. A simultaneidade se torna significado. A montagem afirma: todos estão trabalhando para o mesmo futuro. A música de Pancho Burgos Goizueta participa dessa arquitetura emocional com descrição variável. Em momentos íntimos, acompanha a vulnerabilidade dos personagens, sem competir diretamente com as atuações. Nas sequências de mobilização, cresce para transformar gestos cotidianos em experiência coletiva. Esse tipo de trilha corre sempre o risco de informar ao público exatamente quando deve sentir, especialmente num melodrama. Há momentos em que uma vida de esperança se aproxima dessa linha. Ainda assim, a eficácia da composição vem do fato de estar apoiada por situações que já carregam forte conteúdo emocional. A crítica ao sentimentalismo, portanto, precisa ser mais precisa do que simplesmente acusar o filme de querer fazer o espectador chorar. Querer produzir lágrimas não é uma falha estética em si. O melodrama existe historicamente justamente para organizar afetos intensos e tornar conflitos morais legíveis através deles. A questão é se a emoção substitui a complexidade ou se a intensifica. Uma vida de esperança faz as duas coisas em momentos diferentes. Há cenas em que o roteiro simplifica conflitos para garantir a trajetória emocional desejada. Certas conversas chegam exatamente quando a estrutura precisa delas. Alguns obstáculos são apresentados de modo muito claramente funcional. E determinados personagens secundários existem principalmente para abrir ou fechar possibilidades para Sharon. Essa transparência dramatúrgica pode reduzir a sensação de espontaneidade. O espectador experiente enxerga a engrenagem. Isso foi percebido em resenhas que elogiaram as atuações, ao mesmo tempo que apontaram a previsibilidade do roteiro. Mas também existem cenas em que a frontalidade é precisamente aquilo que funciona. Quando Ed precisa admitir sua exaustão, quando Sharon percebe que sua capacidade de ajudar não lhe concede imunidade moral, ou quando a comunidade começa a responder ao apelo,
A simplicidade reduz a distância entre personagem e público. O filme não busca ambiguidade radical, busca reconhecimento. Quer que o espectador identifique emoções fundamentais sem precisar atravessar uma estrutura formal opaca. Essa acessibilidade explica parte da boa recepção junto ao público. Ordinary Angels recebeu avaliações de espectadores consideravelmente calorosas e foi frequentemente descrito como um drama inspirador capaz de funcionar mesmo para quem não procura especificamente cinema religioso. A crítica profissional foi mais dividida, com elogios recorrentes à sinceridade e às atuações, especialmente a de Hilary Swank, mas ressalvas sobre previsibilidade, sentimentalismo e tratamento limitado das implicações do sistema de saúde. Esse contraste é revelador, porque o filme foi concebido para operar primeiro como experiência emocional, não como provocação formal. Hilary Swank possui uma qualidade particular para esse tipo de material, porque sua carreira, frequentemente, foi associada a personagens cuja força não elimina vulnerabilidade. Em Sharon, ela evita uma representação excessivamente polida. A personagem pode ser engraçada, irritante, profundamente generosa e emocionalmente descontrolada, dentro de um intervalo relativamente curto. Essa instabilidade cria a impressão de alguém cuja energia precede a reflexão. Sharon fala, promete e age antes de calcular completamente as consequências. A atriz utiliza postura e ritmo verbal para diferenciar os momentos em que Sharon está performando confiança daqueles em que essa performance começa a falhar. Em ambientes sociais, ela ocupa espaço. Seu corpo inclina-se para a frente, a voz ganha segurança e a personagem parece assumir que qualquer pessoa pode ser persuadida se ela insistir o bastante. Nos momentos de isolamento, o mesmo corpo perde parte dessa expansão. A distância entre persona pública e sofrimento privado se torna visível. Essa qualidade impede que a personagem seja romantizada simplesmente por ser forte. Força no filme é um conceito ambivalente. Sharon é forte porque não aceita desistir, mas a mesma incapacidade de parar pode se transformar em invasão. Ed é forte porque suporta responsabilidades esmagadoras, mas a mesma resistência pode se transformar em isolamento. Ambos precisam aprender que uma virtude sem medida pode tornar-se defeito. O encontro dos dois é, por isso, quase uma dialética entre excesso e contenção. Sharon avança demais, Ed recua demais. Ela acredita que toda barreira existe para ser derrubada. Ele aprendeu que algumas barreiras não cedem. Ela transforma dor em atividade. Ele transforma dor em silêncio. A evolução da relação não exige que um vença o outro, mas que ambos incorporem algo da posição oposta. Sharon aprende a reconhecer limites. Ed aprende a admitir possibilidade. Ela precisa perceber que não controla o destino de Michelle, nem possui direito irrestrito de entrar na vida alheia apenas porque deseja ajudar. Ele precisa perceber que aceitar a vulnerabilidade compartilhada não diminui sua dignidade. Essa troca torna o relacionamento dramaticamente mais interessante do que uma simples amizade inspiradora. É importante também que o roteiro evite transformar a proximidade entre Sharon e Ed numa trama romântica convencional. A ligação é íntima, mas sua intimidade nasce de trabalho, conflito e cuidado compartilhado. Essa decisão preserva o centro emocional da história e evita que a doença de Michelle se torne pano de fundo para a formação de um casal. Sharon entra na família como força externa que gradualmente conquista pertencimento, não como substituta sentimental de Teresa. A ausência da esposa morta, aliás, precisa continuar sendo respeitada para que a história funcione. Teresa não pode ser apenas uma peça removida pelo roteiro para tornar Ed disponível a novas relações. Sua morte é a ferida que reorganiza toda a família. O compromisso de Ed com as filhas carrega a promessa feita à esposa de que continuará cuidando delas,
Assim, cada dificuldade posterior é também uma confrontação com o medo de falhar nessa promessa. O filme utiliza essa responsabilidade como fonte de pressão moral. Ed não teme apenas perder Michelle, teme que essa perda signifique que não conseguiu cumprir o último dever assumido diante de Teresa. Essa interpretação aumenta a carga de culpa do personagem. Mesmo quando uma situação está objetivamente fora de seu controle, ele continua avaliando a si mesmo como responsável. É uma reação psicologicamente reconhecível em pessoas enlutadas. A consciência procura lugares onde poderia ter agido diferente, mesmo quando não havia escolha real. Sharon, por contraste, parece inicialmente incapaz de sustentar responsabilidade contínua. Sua vida é marcada por impulsos, excessos e relações danificadas. Ao se comprometer com Michelle, ela entra num tipo de compromisso que não pode ser abandonado sem consequência imediata. A mina não é um projeto emocional que Sharon pode deixar de lado quando perde o entusiasmo. Essa permanência obriga a personagem a confrontar seu próprio padrão de instabilidade. Por isso, uma das ironias do filme é que Sharon começa ajudando porque deseja sentir-se necessária, mas termina descobrindo que ser realmente necessária é muito mais pesado do que imaginava. Necessidade não significa apenas receber gratidão. Significa ser confiável. Significa aparecer quando prometeu. Significa reconhecer quando o próprio comportamento coloca outros em risco. Significa aceitar que boa intenção não basta. Essa distinção entre intenção e responsabilidade dá profundidade à narrativa de recuperação. O filme poderia facilmente oferecer uma versão simplista, em que Sharon abandona a bebida no instante em que encontra uma causa nobre. Em vez disso, mostra que a dependência não desaparece porque alguém decidiu moralmente tornar-se melhor. A recaída ou a ameaça de recaída faz parte de um processo menos linear. O propósito ajuda, mas não substitui tratamento, disciplina e reconhecimento da própria vulnerabilidade. Há, nesse aspecto, uma correspondência entre Sharon e Michelle que precisa ser tratada com cuidado. As duas dependem de ajuda, mas em níveis radicalmente diferentes. Michelle depende de intervenção médica para sobreviver. Sharon depende de uma rede de apoio e de transformação pessoal para reconstruir sua vida. O filme não iguala essas condições, mas as coloca em paralelo para mostrar que a autonomia absoluta é uma fantasia. Todos são dependentes em algum ponto. A própria noção de anjo ganha força quando entendida a partir dessa dependência mútua. Um anjo dentro do filme não é necessariamente alguém que chega de cima para salvar outro. É alguém que aparece numa relação em que a ajuda circula. Sharon ajuda Ed, mas Ed lhe oferece uma oportunidade de confrontar-se. Michelle mobiliza Sharon sem ter escolhido esse papel. Bárbara aceita Sharon antes que Ed consiga fazê-lo. Derek, ao estabelecer limites, força a mãe a reconhecer aspectos de si mesma que o entusiasmo altruísta tentava encobrir. Essa circulação impede, pelo menos parcialmente, que a história se organize segundo uma hierarquia simples entre fortes e fracos. O pai forte precisa ser ajudado. A mulher que ajuda está emocionalmente quebrada. A criança fisicamente vulnerável transforma a vida dos adultos. Pessoas anônimas tornam-se indispensáveis. O filme sugere que vulnerabilidade e poder podem coexistir no mesmo sujeito. A fotografia reforça essa igualdade, ao não criar uma aura visual excessivamente santificada em torno de Sharon. Ela é filmada como pessoa concreta, dentro de espaços cotidianos, frequentemente cercada por objetos comuns e situações prosaicas. Quando o filme deseja elevar uma ação ao nível do extraordinário, tende a fazê-lo através da escala coletiva ou da intensidade da situação, não através da transformação permanente da personagem em ícone. Isso é coerente com a proposta de encontrar grandeza no ordinário. Também é significativo que boa parte da ação inicial envolva trabalho. Sharon trabalha num salão. Ed trabalha para sustentar a casa. Profissionais de saúde trabalham para manter Michelle estável. Mais tarde, a comunidade literalmente trabalha para tornar o transporte possível. O filme associa moralidade à disposição de fazer, e não apenas de sentir. Essa ética do trabalho pode ser lida como profundamente norte-americana.
Há no imaginário cultural dos Estados Unidos uma longa valorização do indivíduo que responde à crise através de iniciativa, voluntariado e organização local. Uma vida de esperança participa desse imaginário, celebrando pessoas que não aguardam passivamente uma solução institucional. A comunidade torna-se espécie de infraestrutura moral paralela. Quando os sistemas formais parecem insuficientes, relações informais entram em movimento. A beleza dessa visão está na confiança em capacidades comuns. Não é preciso ser rico para ajudar, nem ocupar cargo importante, nem possuir santidade excepcional. A contribuição pode ser pequena e ainda assim decisiva quando integrada às demais. Essa democratização do heroísmo é genuinamente comovente. Ela permite que o espectador se pergunte: não seria eu capaz de fazer tudo o que Sharon fez? Mas qual seria a minha parte? O perigo, novamente, é romantizar a necessidade de improvisação comunitária. Há uma diferença entre celebrar voluntariado e considerar aceitável que direitos básicos dependam dele. O filme raramente entra nesse debate porque sua estrutura emocional exige que a comunidade seja percebida como resposta redentora, não como compensação de uma falha estrutural. Contudo, para uma leitura acadêmica, essa ausência é tão reveladora quanto aquilo que aparece explicitamente. Todo melodrama seleciona o nível em que deseja localizar culpa e solução. Em Uma Vida de Esperança, a culpa é principalmente moral e pessoal, não política. Sharon precisa assumir responsabilidade pelo alcoolismo e pelas relações que danificou. Ed precisa abrir-se para ajuda e reconsiderar sua relação com a fé. Outros personagens precisam escolher entre indiferença e solidariedade. O sistema permanece como cenário duro, mas relativamente impessoal. Essa escolha permite universalizar a história. Um espectador brasileiro, por exemplo, pode não compartilhar a mesma estrutura de saúde ou o mesmo contexto cultural de Louisville, mas reconhece imediatamente a experiência de uma família obrigada a mobilizar recursos diante de uma doença grave. Reconhece também a figura da pessoa que transforma uma causa alheia em missão pessoal, a importância de redes comunitárias e a sensação de que certas burocracias se tornam quase monstruosas quando enfrentadas em situação de emergência. O detalhe local não impede identificação. O título brasileiro reforça essa universalização ao deslocar a referência religiosa explícita do título original. Uma Vida de Esperança poderia nomear inúmeros dramas humanos de superação, o que torna a obra mais acessível a quem não conhece seu vínculo com o cinema de fé. Ao mesmo tempo, perde-se parte da ironia conceitual de Ordinary Angels, a ideia de que o extraordinário surge precisamente da condição comum de seus agentes. A tradução brasileira privilegia emoção sobre conceito. Curiosamente, o próprio filme realiza movimento semelhante. Sua tese intelectual poderia ser formulada de maneira relativamente sofisticada, mas a encenação prefere fazê-la sentir. Em vez de discutir abstratamente solidariedade, mostra telefonemas, deslocamentos e pessoas trabalhando. Em vez de construir um debate teológico extenso, coloca um pai em crise diante da possibilidade de confiar novamente. Em vez de teorizar redenção, acompanha uma mulher tentando tornar-se confiável. Essa preferência pelo concreto explica a importância dos objetos e dos espaços. Contas médicas acumuladas não são apenas números, tornam-se evidência física de uma ameaça que continua crescendo mesmo quando a família está emocionalmente esgotada. O carro e as estradas deixam de ser meios neutros de transporte e tornam-se elementos dramáticos quando o tempo começa a correr. O tufão é uma ferramenta de ação para Sharon, quase extensão de sua personalidade. O helicóptero, no clímax, concentra numa única máquina a promessa de ultrapassar limites que a estrada já não permite vencer. A progressão dos meios de transporte é particularmente reveladora. Ao longo da história, mover-se parece algo comum, mas na crise final, cada forma de deslocamento adquire significado. Estradas fecham, rotas se tornam inviáveis, o aeroporto está condicionado pelo clima e surge a necessidade de criar alternativas. A narrativa transforma geografia em dramaturgia.
Para salvar Michelle, é necessário reconectar espaços que a tempestade separou. Essa lógica espacial encontra uma correspondência emocional. No começo, os personagens também estão isolados. Ed está separado dos outros pelo luto. Sharon está separada do filho e, em certa medida, de si mesma. A família está separada da comunidade por uma dor difícil de compartilhar. À medida que o filme avança, essas distâncias diminuem. O clímax geográfico, portanto, é simultaneamente clímax relacional. Estradas que precisam ser abertas correspondem a vínculos que precisaram ser reconstruídos. A área limpa para o pouso do helicóptero representa fisicamente um espaço coletivo criado onde antes havia bloqueio. É uma metáfora evidente, mas eficiente. O mundo se torna transitável porque pessoas decidiram trabalhar juntas. A neve também modifica a textura visual do filme de maneira decisiva. Até então, grande parte da história está ancorada em ambientes realistas relativamente familiares. Casas, salão, hospital, locais de trabalho. A tempestade cobre a paisagem e produz uma espécie de abstração branca. O espaço cotidiano torna-se hostil e quase irreconhecível. Essa transformação concede ao terceiro ato uma escala que o restante da narrativa deliberadamente evitava. Ao mesmo tempo, o branco da neve possui uma ambivalência simbólica interessante. Pode sugerir pureza, renovação ou transcendência, associações frequentes na iconografia religiosa, mas aqui é também perigo. Aquilo que visualmente parece limpo é materialmente ameaçador. O filme, mesmo sem explorar conscientemente toda essa ambiguidade, beneficia-se dela. A beleza da paisagem contém risco de morte. Essa tensão entre beleza e ameaça está no coração de muitos melodramas de sobrevivência. O espectador precisa sentir que o mundo ainda contém possibilidade de graça justamente quando parece mais indiferente. Se o ambiente fosse apenas sombrio, o final otimista soaria como ruptura artificial. Se fosse excessivamente luminoso desde o início, o sofrimento perderia gravidade. Uma vida de esperança trabalha entre esses polos. O mesmo acontece com seu humor. Sharon introduz uma energia cômica que impede que o filme seja esmagado pela doença desde os primeiros minutos. Seu modo de falar, sua falta de filtro e sua insistência geram situações de leveza. Essa função é estruturalmente importante, porque o melodrama precisa modular intensidade. Uma narrativa composta apenas por sofrimento contínuo pode produzir anestesia emocional. O humor também humaniza Sharon. Pessoas em recuperação ou em crise não existem apenas dentro da sua dor, e a personagem mantém capacidade de divertir, seduzir socialmente e provocar. Isso torna seus momentos de queda mais dolorosos, porque já conhecemos sua vitalidade. O filme não quer que o público a veja somente como a alcoólatra, da mesma forma que não quer que Michelle seja apenas a criança doente, ou Ed apenas o pai enlutado. Cada figura precisa possuir alguma vida além da categoria dramática. Essa preocupação aparece com mais sucesso nos protagonistas do que em alguns personagens secundários. Há figuras que cumprem funções narrativas bastante transparentes, entrando em cena para permitir que uma etapa da mobilização aconteça ou para representar uma atitude diante do sofrimento. Num filme tão organizado pela eficácia emocional, isso é compreensível, mas reduz a sensação de mundo autônomo. Louisville existe principalmente em relação à trajetória do Schmidt e de Sharon. Ainda assim, essa redução contribui para a clareza. A cidade torna-se uma espécie de organismo narrativo que desperta progressivamente para a situação de Michelle. Primeiro, a tragédia pertence à família. Depois, passa a Sharon. Em seguida, alcança círculos maiores. No clímax, torna-se assunto comunitário. Essa expansão pode ser lida como uma teoria do testemunho. Sofrimento que permanece invisível tende a permanecer isolado. Quando alguém testemunha, nasce a possibilidade de responsabilidade. Sharon lê, escuta ou conhece a história e não consegue simplesmente esquecê-la. Depois, faz com que outras pessoas também a conheçam.
O filme sugere que informação sozinha não é suficiente. Muitas pessoas podem saber que uma criança está doente e continuar suas vidas normalmente. A transformação ocorre quando o conhecimento se converte em identificação. Sharon possui talento especial para produzir essa passagem, apresentando a família não como problema abstrato, mas como pessoas específicas. Seu trabalho de mobilização é, em certo sentido, trabalho narrativo. Ela conta a história de Michelle para convencer outros. O próprio filme faz exatamente o mesmo com o espectador. Essa simetria é fascinante. Uma Vida de Esperança é uma obra sobre alguém que descobre o poder de uma história para mobilizar recursos, ao mesmo tempo que utiliza essa mesma história para mobilizar emoção no público. A narrativa comenta indiretamente sua própria função. Sharon e o cineasta realizam operações paralelas. A diferença é que o espectador de 2024 assiste aos acontecimentos sabendo que a história foi selecionada porque possui valor exemplar. Isso cria uma expectativa de desfecho positivo que reduz parte do suspense literal. A tensão não depende exclusivamente de desconhecermos o destino de Michelle. Depende de ver como um resultado historicamente conhecido será dramatizado. Esse é um desafio comum ao cinema baseado em fatos reais. John Gunn responde investindo menos em surpresa e mais em acumulação. Cada obstáculo acrescenta peso ao eventual alívio. A doença, a morte da mãe, as contas, a resistência de Ed, os problemas de Sharon, a espera pelo transplante e, finalmente, a tempestade funcionam como camadas. O perigo dessa estratégia é parecer que o roteiro está aumentando artificialmente o sofrimento. A defesa do filme é que uma parte substancial dessa extraordinária convergência de dificuldades pertence ao próprio caso que o inspirou. O recurso final a registros ou referências ao que aconteceu de verdade serve precisamente para consolidar essa defesa. Como observou a crítica, o conhecimento de que a mobilização durante a tempestade realmente ocorreu impede que o clímax seja descartado facilmente como invenção melodramática absurda. A realidade legitima a coincidência. O filme pode ser sentimental, mas não precisa inventar toda a matéria de sua catarse. Isso levanta uma questão importante sobre o estatuto da verdade no cinema baseado em fatos. Dizer que algo realmente aconteceu não significa que tudo aquilo mostrado na tela seja reprodução literal. Personagens podem ser condensados, cronologias alteradas, motivações reorganizadas e conflitos ampliados para criar uma estrutura dramática coerente. A própria representação do alcoolismo de Sharon foi apontada por fontes jornalísticas como um elemento que não corresponde integralmente aos acontecimentos reais da forma apresentada. Portanto, o filme deve ser entendido como interpretação dramática de uma história verdadeira, não como registro documental. Essa distinção é essencial, porque permite avaliar a obra pelo que ela escolhe modificar. Acrescentar ou intensificar uma luta contra a dependência dá a Sharon um arco clássico de redenção que se ajusta ao repertório do cinema de fé. A personagem deixa de ser apenas agente externa do salvamento de Michelle e passa a possuir sua própria necessidade de transformação. Dramaturgicamente, isso cria simetria. Historicamente, exige cautela. O cinema não apenas preserva a memória, ele a reorganiza. A transformação de Sharon em protagonista tão complexa também explica a escolha de Hilary Swank. A atriz traz consigo uma história de papéis ligados à perseverança, à disciplina e a personagens pressionadas por estruturas maiores do que elas. Em vez de utilizar esse capital simbólico para produzir uma heroína imaculada, o filme lhe oferece uma figura socialmente habilidosa e moralmente irregular. A familiaridade do público com Swank intensifica a expectativa de força, enquanto a personagem revela que força sem autocontrole pode ser destrutiva. A própria experiência pessoal de Swank com um transplante dentro de sua família foi mencionada durante a divulgação do filme. Ela se afastou por um período de Hollywood para cuidar do pai após um transplante pulmonar, circunstância que deu ao material uma ressonância particular para a atriz. Essa informação não é necessária para que a atuação funcione, mas ajuda a compreender a seriedade com que ela aborda situações de cuidado prolongado e fragilidade familiar. Não convém transformar biografia em chave totalizante da interpretação.
Porém, a afinidade entre vida e papel acrescenta contexto. A personagem nunca parece tratada como exercício cínico de manipulação emocional. Alan Ritchson, por sua vez, oferece talvez a surpresa de casting mais interessante. Conhecido por uma presença física frequentemente associada à ação, ele precisa aqui converter tamanho em vulnerabilidade. A postura de Ed é muitas vezes pesada, como se o corpo acumulasse fadiga. Há pouca exuberância. O personagem economiza energia porque emocionalmente já está gastando mais do que possui. Essa economia cria contraste produtivo com Swank. Quando Sharon entra numa cena, tende a alterar o ritmo. Quando Ed domina, o tempo parece desacelerar. Ela projeta movimento, ele projeta peso. A mise-en-scène explora essa diferença de modo bastante legível. Nos diálogos, a oposição também aparece no uso da linguagem. Sharon fala para produzir efeitos, procurando soluções enquanto formula as próprias frases. Ed fala frequentemente para estabelecer limites, pedir espaço ou controlar uma situação que ameaça escapar. Ela utiliza palavras como ferramentas expansivas. Ele as utiliza como contenção. À medida que a confiança cresce, essas funções começam a se misturar. Ed se permite verbalizar mais da própria fragilidade, enquanto Sharon aprende que nem toda situação precisa ser vencida pelo volume de sua determinação. O relacionamento amadurece quando ambos deixam de representar apenas suas estratégias defensivas. Essa mudança é sutil comparada aos grandes acontecimentos do enredo, mas constitui o verdadeiro coração dramático do filme. Se Michelle fornece o objetivo externo, a relação entre Sharon e Ed fornece a transformação interna. Um filme sobre transplante poderia limitar-se à pergunta médica: a criança conseguirá chegar ao hospital? Uma Vida de Esperança quer também perguntar que tipo de pessoas chegarão ao outro lado dessa experiência. Sobreviver a uma crise não significa retornar ao estado anterior. Todos são modificados. Ed aprende que sua identidade de pai não precisa ser definida pela capacidade de resolver sozinho cada problema. Essa é uma mudança importante, porque o filme rejeita, embora suavemente, uma ideia de masculinidade baseada em invulnerabilidade. Amar as filhas não significa tornar-se impermeável ao medo. Pelo contrário, o medo é consequência direta do amor. A coragem consiste em continuar agindo apesar dele. Sharon aprende que valor pessoal não depende de ser indispensável. Esse aprendizado é talvez ainda mais difícil. Pessoas com padrões compulsivos de cuidado podem transformar generosidade em estratégia para evitar a própria dor. Quando todos precisam delas, não precisam perguntar do que elas mesmas necessitam. O filme se aproxima dessa leitura sem transformá-la numa análise psicológica explícita. A relação de Sharon com o filho é o local onde essa estratégia fracassa. Ele não precisa de uma campanha espetacular, precisa de consistência. Não pode ser conquistado por uma grande ação feita para outra pessoa. A reparação exige tempo. O filme acerta ao reconhecer essa diferença, ainda que a resolução mantenha o tom conciliatório característico do gênero. Esse contraste entre gesto extraordinário e trabalho cotidiano é central. Limpar um terreno na neve para salvar uma criança é dramaticamente grandioso e cinematograficamente memorável. Manter sobriedade, reconstruir confiança familiar ou continuar criando filhas depois da morte da esposa é menos espetacular. Mas a ética do filme sugere que ambas as formas de esforço pertencem à mesma categoria moral. O heroísmo extraordinário nasce de capacidades praticadas no ordinário. Daí o interesse do título original. O adjetivo ordinary impede que o anjo seja transformado em criatura inalcançável. Se apenas santos pudessem fazer o bem, ninguém comum teria responsabilidade. Ao chamar seus agentes de ordinários, a história aproxima o ideal do espectador. A santidade, na lógica do filme, não é perfeição. É disponibilidade. Essa disponibilidade se manifesta em momentos de interrupção. Pessoas estão vivendo suas próprias vidas quando a necessidade de Michelle aparece. A pergunta moral é se continuarão exatamente como antes ou permitirão que a história de outra família reorganize temporariamente suas prioridades. A solidariedade exige perturbação.
Ajudar custa tempo, energia e conforto. O filme insiste nesse custo porque atos sem custo teriam pouco valor dramático. Sharon sacrifica tempo e estabilidade. Ed precisa sacrificar orgulho e privacidade. A comunidade sacrifica esforço no momento em que a própria tempestade já torna a vida difícil para todos. Cada escolha ganha peso porque existe uma alternativa plausível de não fazer nada. Essa estrutura também evita um problema frequente de narrativas edificantes: representar a bondade como algo espontâneo e sem fricção. Algumas pessoas hesitam, outras precisam ser convencidas. Ed resiste à ajuda. Sharon falha. A comunidade não nasce pronta. É apenas no final que a soma de decisões anteriores produz aquilo que parece milagre. Essa progressão é mais convincente do que uma intervenção súbita, porque transforma o desfecho em resultado acumulado. O helicóptero não aparece do nada dentro da lógica emocional da obra. Surge depois de o filme estabelecer repetidamente que Sharon transforma impossibilidades em cadeias de contatos. A coincidência permanece extraordinária, mas possui preparação. O uso do relógio no terceiro ato intensifica essa cadeia. Um órgão para transplante tem uma janela de viabilidade, o que converte cada minuto em recurso narrativo. O suspense torna-se quase mecânico. É preciso vencer uma distância dentro de um prazo. Esse mecanismo simples permite que espectadores que já conhecem o desfecho continuem emocionalmente envolvidos, porque o corpo sente a urgência mesmo quando a razão antecipa o resultado. A tempestade acrescenta obstáculos visíveis a um problema que antes era sobretudo médico e financeiro. Isso é cinematograficamente inteligente. Doença hepática, dívida e luto são difíceis de converter continuamente em ação visual. Neve acumulada, estrada bloqueada e veículos incapazes de passar oferecem material concreto. O terceiro ato externaliza a crise. Essa externalização também produz uma sensação de escala crescente. O drama começou no corpo de uma criança, passou para uma família, depois para Sharon, em seguida para instituições e comunidade. Por fim, envolve uma paisagem inteira. A progressão do corpo ao território é uma das estruturas mais elegantes do filme. Michelle possui um órgão que falha. A cidade possui vias que falham. Em ambos os casos, sobreviver depende de restaurar circulação. No corpo é necessária intervenção médica. No território é necessário abrir caminho. A analogia talvez não seja explicitada pelo roteiro, mas emerge da forma narrativa. O transplante, nesse sentido, também é uma história de circulação. Algo vindo de outro corpo precisa chegar a Michelle. O filme inteiro é organizado por movimentos de coisas que precisam atravessar distâncias. Dinheiro precisa chegar à família, informação precisa chegar à comunidade, ajuda precisa chegar a Ed, o fígado precisa chegar ao hospital e Michelle precisa chegar ao lugar onde poderá recebê-lo. O perigo é sempre interrupção. Sharon é a personagem da circulação. Ela conecta pessoas, liga pontos, recusa a ideia de que sistemas fechados são definitivos. Talvez por isso sua presença seja tão perturbadora para Ed. Ela ameaça o isolamento que ele havia transformado em mecanismo de sobrevivência. Mas conexão possui riscos. Quanto mais Sharon entra na vida da família, mais difícil se torna distinguir ajuda de controle. O roteiro é mais interessante quando permite que Ed confronte essa questão. Uma pessoa pode estar fazendo muito bem e ainda assim ultrapassar limites. Boa intenção não anula a autonomia alheia. Essa nuance é especialmente necessária em narrativas de Salvador, nas quais um personagem externo entra numa comunidade vulnerável e passa a ser tratado como centro moral absoluto. Uma Vida de Esperança flerta com esse padrão, pois Sharon recebe grande parte do protagonismo, mas procura compensá-lo, concedendo a Ed resistência e agência. Ele não é simplesmente recipiente passivo da generosidade. Tem critérios, raiva, crenças e decisões próprias. A família também não existe apenas para admirar Sharon. Há desconfiança e conflito. Isso faz com que a eventual gratidão pareça mais significativa. Gratidão automática seria apenas confirmação narcísica da protagonista.
Gratidão conquistada exige transformação de ambos os lados. O filme se beneficia ainda da idade e experiência de Swank, que conferem a Sharon uma história anterior perceptível, mesmo quando o roteiro não explica cada detalhe. Ela parece ter vivido bastante para acumular hábitos e cicatrizes. Sua necessidade de recomeço não é apresentada como crise juvenil, mas como confrontação tardia com escolhas sedimentadas. Isso torna a redenção mais exigente. Recomeçar depois de anos de padrões repetidos é diferente de simplesmente escolher um novo caminho no início da vida adulta. Sharon precisa desmontar uma identidade. Ela é conhecida como determinada, sociável e divertida, mas alguns desses traços estão entrelaçados a comportamentos destrutivos. Recuperar-se exige separar vitalidade de descontrole. O filme poderia explorar essa dimensão com ainda mais profundidade, mas prefere manter o foco no vínculo com os Schmidt. Essa escolha é compreensível, porque uma abordagem mais detalhada da dependência alteraria o centro genérico da obra, aproximando-a de um drama psicológico de recuperação. Aqui, o alcoolismo funciona como parte de uma narrativa maior sobre encontrar propósito. Essa simplificação é eficiente dramaticamente, embora psicologicamente limitada. A fé é tratada de maneira semelhante. O filme se interessa menos por doutrina do que por função existencial. Para Ed, fé significa possibilidade de continuar acreditando que sofrimento não esgota o sentido da vida. Para Sharon, pode significar reconhecer que não é a única força capaz de controlar o mundo. Para a comunidade, aparece como linguagem de cuidado e mobilização. Isso explica por que espectadores seculares podem entrar na narrativa sem precisar aceitar todas as suas premissas religiosas. A maior parte das ações decisivas possui também interpretação puramente humana. Pessoas se ajudam porque reconhecem sofrimento. O significado teológico é uma camada possível, não a única porta de entrada. Essa abertura distingue uma vida de esperança de obras apologéticas em que personagens existem principalmente para defender posições religiosas. Aqui, ninguém precisa ganhar um debate sobre a existência de Deus. O problema não é argumentativo, é experiencial. Ed não pergunta: qual é a melhor prova filosófica da providência? Pergunta, implicitamente, como continuar depois de perder a esposa e correr o risco de perder a filha. Nenhuma demonstração abstrata resolveria esse problema. O filme responde através da presença de pessoas. A comunidade torna-se sua teologia prática. Isso não elimina a questão do acaso. Um cético pode observar os mesmos acontecimentos e vê-los como combinação improvável de esforço humano e contingência. Um crente pode enxergá-los como providência. A obra, em sua forma mais generosa, deixa essa diferença parcialmente aberta. O importante é que ambos reconheçam valor no ato de ajudar. O sentimentalismo torna-se mais problemático apenas quando a encenação parece conduzir o espectador para uma interpretação única. Há momentos em que música, diálogo e montagem se alinham de maneira tão enfática que a emoção deixa pouco espaço para a distância crítica. Para parte do público, isso será justamente a fonte do prazer. Para outro segmento, produzirá resistência. Essa divisão acompanha o melodrama desde suas origens. É útil lembrar que manipulação não é categoria suficiente para desqualificar uma obra. Todo cinema manipula a atenção, tempo, informação e afeto. Um thriller manipula a ansiedade. Uma comédia manipula expectativa e ritmo para produzir riso. Um filme de terror manipula medo. O melodrama manipula compaixão e esperança. A pergunta relevante é se reconhecemos humanidade nos instrumentos dessa manipulação. Em Uma Vida de Esperança, reconhecemos porque os atores oferecem textura, onde o roteiro às vezes fornece arquétipos. Swank impede Sharon de virar puro símbolo de redenção. Hitchson impede Ed de virar pai sofredor genérico. Nancy Travis dá a Bárbara uma presença calorosa, sem apagar a gravidade da casa. As crianças sustentam a vulnerabilidade sem excessiva teatralização.
Esse trabalho de elenco é especialmente importante nas cenas de confronto. Quando Ed finalmente perde paciência com Sharon, a narrativa precisa impedir que o público simplesmente conclua que ele é ingrato. Sua irritação deve parecer legítima. Richardson comunica que a presença dela, embora útil, também cria pressão sobre alguém já sem espaço emocional. Swank, por sua vez, precisa permitir que Sharon seja ferida por essa rejeição sem transformá-la automaticamente em vítima. A personagem ultrapassa limites. Sua bondade não concede direito de governar a vida alheia. Esse reconhecimento amadurece o drama. O conflito também serve para quebrar a progressão excessivamente ascendente de sucessos. Se Sharon apenas resolvesse um problema após outro, a narrativa se tornaria fantasia de competência. O fracasso relacional mostra que capacidade de organizar eventos não equivale a compreender pessoas. Há coisas que não se consertam com uma ligação. O filme retorna repetidamente a essa diferença entre problema e pessoa. Problemas podem receber soluções. Pessoas exigem relação. Sharon é excelente com problemas, porque identifica rapidamente ações possíveis. Seu crescimento depende de aprender a permanecer diante de pessoas, mesmo quando não há ação imediata disponível. Essa aprendizagem é especialmente importante diante do luto. Não existe solução para Teresa estar morta. Sharon não pode levantar fundos para desfazer essa perda. Não pode convencer alguém a devolvê-la. Precisa aceitar que parte do sofrimento de Ed não será resolvida. Essa é talvez a maior lição que o pai lhe oferece. Ele vive num território em que determinação já encontrou seus limites. Sharon chega acreditando que sempre existe um próximo movimento. Ed sabe que às vezes resta apenas suportar. A síntese entre os dois é uma visão mais madura de esperança. Agir onde a ação é possível e aceitar onde ela não é. O filme expressa essa ideia sem formular uma teoria explícita. A estrutura inteira a dramatiza. A medicina possui limites, mas dentro deles, médicos agem. O clima não pode ser controlado, mas rotas podem ser improvisadas. O passado de Sharon não pode ser apagado, mas sua conduta presente pode mudar. Essa ética é poderosa, porque evita dois extremos. De um lado, recusa fatalismo, não fazer nada porque tudo depende do destino. De outro, recusa, pelo menos parcialmente, a fantasia de controle absoluto, acreditar que esforço garante resultado. Entre ambos existe responsabilidade. Fazemos o que podemos sem possuir garantia. É nessa região que fé e ética se encontram. A esperança do título brasileiro não é certeza de que tudo acabará bem. É disposição de continuar agindo quando ainda existe possibilidade. Se fosse certeza, não exigiria coragem. Esperança só possui sentido diante da possibilidade real de perda. O fato de a história ser conhecida retrospectivamente cria uma ironia emocional. O espectador sabe que está assistindo a um filme inspirador e, portanto, presume algum tipo de resolução positiva. Ainda assim, os personagens não possuem esse conhecimento. A direção precisa preservar a diferença entre nosso horizonte e o deles. Faz isso concentrando-se nas reações imediatas e no peso do tempo. Durante o clímax, Ed não vive dentro de uma história real e inspiradora. Vive dentro de uma emergência. Essa distinção é importante. Para ele, ninguém garantiu que décadas depois, pessoas assistiriam à mobilização como exemplo de esperança. Existe apenas uma filha que precisa chegar a tempo. Quando o filme consegue permanecer nessa perspectiva, sua emoção é forte. Quando se afasta demais para anunciar antecipadamente o caráter exemplar do acontecimento, aproxima-se do sentimentalismo programático. Gunn alterna entre essas duas tendências. O resultado não é formalmente ousado, mas é emocionalmente consistente. A direção de arte e o figurino ajudam a sustentar a ambientação dos anos 1990 sem transformar cada plano numa vitrine nostálgica. O período é reconhecível, mas não tratado como atração principal. Isso é uma escolha acertada. Uma estética excessivamente fetichista desviaria a atenção do drama. O passado funciona mais como distância tecnológica e social do que como objeto de nostalgia. Não há smartphones, redes sociais
ou plataformas de financiamento coletivo à disposição. Comunicar-se exige canais diferentes. Essa limitação aumenta a importância da iniciativa local. Também modifica a relação do público com a ideia de viralização. Hoje, uma história como a de Michelle poderia alcançar milhões de pessoas em horas e, ainda assim, desaparecer rapidamente no fluxo de informações. Em 1994, a circulação era mais lenta, mas talvez criasse vínculos locais mais densos. O filme idealiza, em certa medida, essa proximidade comunitária. Porém, encontra nela um contraste significativo com a fragmentação contemporânea. Para um espectador de 2024 ou 2026, existe inevitavelmente uma dimensão nostálgica nessa representação de uma comunidade capaz de se reunir fisicamente por uma causa. Não porque sociedades atuais sejam incapazes de solidariedade, mas porque muitas formas de participação migraram para ambientes digitais. Uma vida de esperança celebra corpos no mesmo espaço. Pessoas retiram neve juntas. Esse gesto possui força cinematográfica justamente porque é tão material. Não basta clicar, compartilhar ou transferir dinheiro. É preciso enfrentar frio, carregar ferramentas, deslocar-se e ocupar um território. A solidariedade aparece como esforço corporal. O corpo da comunidade responde ao corpo vulnerável de Michelle. Essa relação entre corpo individual e corpo coletivo retorna de maneira quase ritual no pouso do helicóptero. Para que uma máquina desça, pessoas precisam preparar o chão. O céu só se torna acessível depois de trabalho realizado na Terra. Dentro de um filme com um horizonte espiritual, a imagem possui uma beleza simbólica evidente. É possível interpretar o helicóptero como Deus ex machina, sobretudo porque sua chegada resolve um impasse aparentemente definitivo. Mas a expressão seria incompleta. O veículo não surge por intervenção mágica. Surge porque houve apelo, comunicação, disponibilidade de piloto e preparação coletiva. O extraordinário depende de uma cadeia ordinária. Esse detalhe é essencial para a filosofia do filme.